Brasil talvez seja o país que mais teve constituições no mundo. A primeira foi outorgada no período imperial por Dom Pedro I. No Brasil republicano, segundo alguns autores, são 6 constituições. Para outros, são 7 se considerarmos a legislação outorgada no período ditatorial. Independentemente do número, o que importa são as mudanças e avanços introduzidos em cada um dos textos. Com as mudanças que vinham acontecendo em Portugal, como o Brasil era colônia de Portugal, nós fomos nos adaptando a essas mudanças que estavam acontecendo lá. Houve a independência, né, do Brasil de Portugal, e com isso a criação da primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil e única do período imperial. Foi outorgada por Dom Pedro I, reforçou o poder do imperador ao permitir as intervenções em assuntos do legislativo e judiciário. Estabeleceu ainda eleições indiretas e censitárias. Foi a Constituição que mais durou até agora. Ela durou em média 67 anos e foi pelo longo período onde vigorou no Brasil o Império. Então nós tínhamos, como vigorou o Império, nós tínhamos naquela época a figura do imperador. Então, para que o imperador fosse dado a ele um determinado poder, na Constituição de 1824 nós criamos 4 poderes. Hoje são só 3. 3 desses 4 poderes permanecem até hoje, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Alguns autores não falam poder, falam funções, né, do Estado. E uma quarta função seria o poder moderador, que foi um poder que foi dado ao imperador, que na verdade ele tinha essa figura de ele exercer o poder diante do Estado, né, diante do Império. Então, se hoje nós temos a figura máxima, o chefe do Executivo Federal, na época da Constituição de 1824, nós tivemos a figura máxima como a figura do imperador, né, como o representante do poder moderador. Anos mais tarde acontece a proclamação da República. Junto com ela, implantou-se o federalismo, o sistema presidencialista, a independência dos poderes e separação de Estado e Igreja. Marechal Deodoro da Fonseca, eleito indiretamente, convocou eleições para formar a Assembleia Constituinte, que resultou na aprovação da primeira Carta Republicana. A Constituição de 1891 instituiu o presidencialismo, mandato de 4 anos, eleições diretas para a Câmara e Senado. Estados e municípios ganharam autonomia. O voto tornou-se universal, não obrigatório nem secreto. Mas a reforma eleitoral aprovada pelos republicanos foi marcada pela exclusão da grande maioria do povo. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, soldados e religiosos não podiam votar. Da promulgação da primeira Constituição brasileira até a segunda, em 1934, muitas mudanças aconteceram. 22 anos após a virada do século, houve o movimento tenentista, primeira contestação à República Oligárquica. Foi o início das rebeliões que culminaram no regime de 1930. Getúlio Vargas assumiu o poder, tornando-se presidente. Em 1934, a Assembleia Constituinte do governo dele promulgou uma nova Constituição e Vargas passou a ser chamado de pai dos pobres ao consolidar a legislação trabalhista, instituindo o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal e férias anuais remuneradas. A mesma carta tornou o voto obrigatório e secreto e ampliou o direito de voto a mulheres e pessoas com 18 anos. Em 1937, foi outorgada uma nova Constituição que instituiu o regime ditatorial do Estado Novo, extinguindo a independência dos poderes e autonomia federativa. Os militares organizaram um golpe em outubro de 45 e uma nova Carta Magna foi aprovada em 1946. Em 1967, 68, 69, principalmente quando teve a emenda, nós tínhamos um Estado militar. O fato de termos um Estado militar não deixou de ser democrático. Continuava sendo democrático. Só que o processo de democracia numa ditadura é um pouco diferente do processo, bastante diferente do que o processo democrático numa democracia, de direito. Porque de direito, essa palavra de direito, ela compreende aceitar, ser aceito pela população. Quando eu falo assim, legalidade e legitimidade, tem tudo a ver com esse Estado democrático que nós estamos vivendo. Legal é aquilo que está determinado pela norma, é aquilo que está determinado pela lei. É aquilo que o governo hoje cria, o próprio parlamentar cria como norma. O senhor, de aparência tranquila, esconde preciosidades históricas
vividas pelo servidor público. O presidente Sarney, então, na melhor das intenções, criou uma comissão de especialistas da matéria, os jornais até brincaram, chamavam de comissão de notáveis, né? E essa comissão ficou encarregada de elaborar um anteprojeto, né? Um anteprojeto de texto para oferecer ao Congresso como se fosse um início de trabalho. Mas o Congresso preferiu, o Congresso recebeu, leu, mas o Congresso preferiu trabalhar do zero, digamos assim. Então, primeiro foi feito o regimento interno da Constituinte, né? O relator foi o então senador Fernando Henrique Cardoso, né? E o senador Fernando Henrique Cardoso elaborou, acompanhado de perto pelos líderes, então criou uma estrutura que partia do zero, ou seja, havia subcomissões temáticas. Vamos pegar, por exemplo, a organização dos poderes. Havia subcomissão Poder Executivo, subcomissão Poder Judiciário, subcomissão do Poder Legislativo, ok? Cada subcomissão dessa, formada de constituintes, né, tinha um relator, elaborava um texto. Então, dali saiu um texto sobre o Poder Legislativo, depois da outra saiu para o Poder Judiciário e assim por diante. Esses textos subiam a uma comissão chamada temática, uma comissão única, né? Essa comissão temática teria um outro relator, faria um único texto. Esse único texto estaria a organização dos poderes, incluía os três poderes. E é bom mencionar que esse mesmo esquema funcionava em outros temas. E destaca o que para ele foi uma das maiores vitórias com a convocação da Constituinte. Pela primeira vez, no processo constituinte, no início, antes de abrir o processo, houve a fase das sugestões populares. Os cidadãos poderiam oferecer sugestões diretas ao Congresso. Em 88, foi promulgada a nova Constituição e, com ela, houve a retomada do Estado de Direito Democrático. 2 anos mais tarde, assumiu o mais jovem presidente do país, Fernando Collor de Mello. No ano seguinte à sua posse, enfrentou a maior crise do governo. Numa disputa envolvendo seu irmão, Pedro Collor, o empresário Paulo César Farias foi acusado de corrupção e tráfico de influência. Ele seria o testa de ferro do presidente. Estudantes se mobilizaram e foram às ruas. Os chamados caras pintadas tomaram a esplanada dos ministérios. Um pedido de impeachment foi formulado e aprovado por 441 votos a favor e 38 contra. Em 2002, tomou posse o primeiro presidente oriundo da classe operária. Luiz Inácio Lula da Silva foi o brasileiro que mais vezes disputou a presidência da República. Foram 5 eleições. O país evoluiu. Nós hoje somos uma democracia, vivemos um momento de democracia plena, não é? Todos os poderes funcionando, né? A sociedade, o momento econômico é bom também. Então, o país ganhou nos direitos e garantias individuais, né? Antes não havia tanta aquela preocupação. É um texto extremamente feliz em preservar o cidadão, preservar a individualidade, preservar o direito das pessoas, o direito de ir e vir, os seus direitos, o direito da família, o direito da sociedade. Então, essa parte eu acho fundamental. No próximo bloco, Eleição que Faz História, o Brasil elege a primeira mulher que vai conduzir o governo federal. A gente mostra como o cenário político pode influenciar no futuro do país. Você pode encaminhar a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.